Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino, produção aqui da Boas Novas. É um grande prazer ter a sua companhia no programa de hoje. Eu sou Márcia Costa e hoje a gente tem um bate-papo muito legal dentro do nosso tema saúde, um assunto muito interessante. Dores nas costas. Com a gente, o ortopedista, Dr. Rubene Campos. Que bom tê-lo aqui, doutor. Pois é, esse é um assunto que não esgota, né? Esse é um assunto que é constante, né? Ele é sempre atual. Sempre atual. E as queixas, elas acabam sendo as mesmas, né? E o estilo de vida que a gente tem adotado tem contribuído, cada vez mais né? propício para dor nas costas. Pois é, hoje o assunto é muito legal. Você precisa estar aí com a gente. Estamos ao vivo, então é só ligar para o telefone 21 12 6222 para participar hoje com a sua pergunta. Também hoje com a gente, Melissa, quiropraxista, está aqui, e Vanessa, que é paciente da doutora Melissa. E vai ser muito legal, uma conversa bem bacana, porque a Vanessa tem, assim, uma história para estar aqui contando pra gente, uma experiência pessoal no sentido das dores nas costas. E Melissa tem aí muitas dúvidas para tirar da gente sobre a quiropraxia. Obrigada por vir. Eu que agradeço o convite. Esse assunto, dores nas costas, é uma coisa assim que a gente vira e mexe e acaba no mesmo ponto, como eu estava falando com o Dr. Rubene, porque esse estilo de vida que nós temos adotado, a postura que a gente toma para as atividades que efetivamente nós estamos realizando, acaba complicando, não é? Prejudicam. Você mesma estava conversando comigo que nós estamos passando muito tempo no carro. No trânsito. Postura sentada é incorreta. E o computador também, né? Prejudica no computador, faz muito mal. E no caso das pessoas que trabalham também o tempo todo em pé? Também. Que acabam, né, doutor Beni, com a postura errada. Sofrendo uma sobrecarga na coluna, trabalhando com a postura errada e acaba gerando dor. Pois é, o caso, por exemplo, nossa chefe Andréa Lopes. Andréa, dores nas costas. A gente está o tempo todo pontuando esse assunto, porque não é por aí o caminho. Não fique tentando administrar algo que não está na nossa alçada fazer. Não é isso, Melissa? Então, assim, como é que a quiropraxia atua nessa questão das dores nas costas? Então, Márcia, eu trouxe uma coluna aqui para eu poder explicar direitinho o que é a quiropraxia. A quiropraxia é uma profissão na área da saúde que detecta e remove subluxações da coluna vertebral. O que seria? Para explicar o nosso sistema nervoso, aqui fica nosso cérebro. De dentro do nosso cérebro sai por esse canal todos os nervos que vão para todo o nosso corpo. Eles irrigam todos os nossos órgãos, todas as nossas células. Nada no nosso corpo funciona sem esses nervos. O que acontece por causa da má postura, por causa de dirigir sentado muito tempo, por uma queda que tu teve lá na infância, que às vezes tu não deu bola na hora, não machucou, ficou ali, a nossa coluna ela desalinha. Quando desalinha, acontece isso aqui. Tá? Vamos ver lá. Isso. Desalinha, tá vendo? O nervo tá comprimido aqui, ó. Tá prejudicando. Então, o disco vai ser desgastado, a coluna pode começar a desgastar também o próprio osso e o nervo tá ali, tá comprimido. O que a quiropraxia faz é remover essa subluxação, esse desalinhamento que tem na nossa coluna, trazendo funcionamento normal novamente para o nosso nervo, que vai tanto para os nossos órgãos quanto para a perna, para o ciático que dói, vai para o braço que formiga. Esses nervos são responsáveis por isso. Na quiropraxia a gente ajuda assim. Agora, Vanessa, você tem uma história com relação a essa situação, né? O meu problema ele começou aos 14 anos, um problema seríssimo na cervical e na lombar. Eu fiz 2 anos de natação, ajudou um pouco, mas não passou.
de todo. E foram muitas injeções, que nem o doutor expôs, né? São vários paliativos que, na verdade, não resolve. Só protela a dor, né? Só vai adiando. Só que num dia eu não aguentei mais, isso já anos depois. E eu procurei na internet, em quiropraxia. Foi quando encontrei a quiropraxia do Jason Gilbert. Quem administra é a Elisa da Legrave e a Melissa. Foi ela que me tratou por 2 anos. Foram 6 meses intensivos. Eu pensei que fosse morrer, porque é muito dolorido. Mas depois, 1 ano e meio, estou só fazendo a manutenção. Foi lá, graças a Deus, que me encontrei. Graças a Deus. Agora eu não vou largar aquela clínica. Foi minha salvação, juro. Não, eu entendo. Já consigo dormir, já consigo sorrir. É uma situação complicada. Com certeza. A situação é mais grave do que a gente imagina, né, doutor Bento? É mais grave. Essas alterações biomecânicas da coluna, elas causam dores muito graves e que podem ser confundidas com lesões por hérnia de disco. E às vezes a pessoa tem uma hérnia de disco que ela é inofensiva, ela não causa dor, e acompanhada de uma lesão estrutural, ela acaba vindo a fazer uma cirurgia que não vai resolver o problema dela. Então essa avaliação biomecânica, avaliação das lesões estruturais, dessas alterações, tem que ser feita antes de qualquer cirurgia. Por quê? Porque, na verdade, se às vezes tratar uma lesão estrutural, você reposicionar uma vértebra e restaurar a função dela, você consegue resolver um problema de dor crônica, que às vezes por anos com dor, e a pessoa não sabe o que tem, e acha uma hérnia de disco, opera e não resolve o problema. Então, às vezes, esse tratamento já resolve o problema dali e você evita fazer uma cirurgia desnecessária e com as complicações que a cirurgia acompanha. Temos uma ligação. Alô? 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 Falamos com quem? Roberto. Roberto de Palmas, Tocantins, é isso? Isso. Pode fazer a sua pergunta, Roberto. Não, é que eu trabalho de garçom, no restaurante, eu trabalho em pé o tempo todo. E quando eu chego em casa, eu tenho que deitar no chão. Mas que estraga minhas costas. Eu queria saber o que eu vou fazer, de procurar um fisioterapeuta ou um ortopedista, qual o tipo de exame que eu tenho que fazer. Eu sinto muita dor nas costas e no pescoço. Você trabalha o tempo todo, você trabalha o tempo todo em pé, é isso? Isso, eu trabalho de garçom. É complicado. Todo em pé. Ele é garçom, ele pega peso, né? Ele tem uma postura de esforço diária, então ele está acarretando alguma alteração mecânica na coluna dele, provavelmente. E então tem que ser avaliado, tem que fazer uma avaliação, preferência inicialmente clínica, né? Se necessário, avaliação radiológica, para poder definir realmente qual é a causa da dor. E daí partir para os tratamentos necessários. O tratamento, Melissa, que a Vanessa fez, você colocou aí que começou um tratamento e que ele foi longo. Esse tipo de tratamento, ele é de acordo com a situação que a com pessoa cada se paciente, encontra, né? isso. Quando o paciente chega na nossa clínica, é feita uma avaliação geral. A gente vê o raio-x, a gente vê ressonância, dependendo do caso. Aí então começa o tratamento. E a maioria das pessoas, às vezes, elas chegam, elas têm dor há 1 semana. Então elas acham que em 1, 2 semanas vai resolver o problema. Só que a causa do problema, que é o que a gente trata na quiropraxia, já está ali há muito tempo. Às vezes está ali há 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então não é de uma hora para outra que vai resolver. A dor, sim, a dor logo some. Mas se a pessoa não continua tratando, o que vai acontecer é que ela vai voltar depois. E cada vez, se ficar sem tratamento, ela vai voltando pior. Porque a causa vai continuar ali. É esse o grande problema, né? Passa a dor, porque a dor é a que chama, é a que te leva. Mas se ela passa, entra... Por isso é que muitas vezes a gente, essa recomendação constante que a gente faz aqui no programa sobre esses efeitos paliativos, né? Que a gente vive buscando, que dá aquela camuflada na dor. Exato. Inclusive, na quiropraxia, a gente costuma dizer que a dor é uma coisa boa. As pessoas até às vezes ficam, nossa, como? Porque se a pessoa sente dor, ela vai procurar tratamento. E a dor não é nada mais do que o cérebro dizendo que tem alguma coisa errada ali. Vai procurar alguma coisa. Então, na quiropraxia, eu digo que ela é uma coisa boa. Porque daí a pessoa vai atrás de um tratamento. O ideal seria a gente não ter dor e tratar da nossa coluna como a gente escova os dentes todos os dias. Né? A gente não precisa ter uma cárie para daí começar a tratar o dente. Exatamente. É a gente tratar da nossa coluna antes de ter dor, a gente prevenir para não ter esse problema, justamente não ter dores depois. É essa prevenção que a gente vai continuar tratando no próximo bloco. Nós vamos para um intervalo
e voltamos já já com mais bate-papo sobre a pauta dores nas costas. Chefe Andréa Lopes, o nosso amigo lá de Palmas, uma das figuras com quem você trabalha, né? Então é uma equipe que toda ela deve ter problemas similares, não é isso? É verdade. É muito tempo em pé, peso, é postura, né? A maioria e às vezes saber como abaixar, como levantar, como sentar, não é? Como pegar um peso, né? Porque às vezes a gente pega o peso e uma compra de supermercado, né? Tem que aquela pegar ânsia, pega aí que a pessoa desarranja, exatamente. E é aí que mora o perigo. Mas mesmo. Isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo, que nós vamos tratar. Aguardamos você. Voltando com o Espaço Feminino, hoje o assunto dores nas costas com o Dr. Beni, Melissa, Vanessa e a nossa chefe, Andréia. Tá tudo certinho aí? Já já eu vou contigo pra gente fazer aí, montar esse prato maravilhoso que é o yakisoba. O yakisoba é a tua moda. Beleza. Temos uma ligação, alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, falo com quem? José Luiz, é isso? Olá, José Luiz, tem pergunta? Pode fazer. Eu gostaria de fazer pergunta ao doutor. Eu fui diagnosticado agora com artrose na coluna. Eu gostaria de saber se isso tem cura. Muito bem, José Luiz. A artrose, ela é uma lesão degenerativa, é um desgaste na articulação. Então, quando a gente fala em cura de artrose, é uma coisa muito difícil. A gente trata as complicações da artrose, ou seja, a dor, a limitação da mobilidade, a gente consegue fazer uma melhora desse quadro bem importante. Você curar uma artrose é praticamente impossível, porque a artrose é um envelhecimento do osso, né? Artrose simples. Então, a gente não tem como voltar para trás. Infelizmente, a gente ainda não consegue voltar essa artrose para o normal. Mas a gente trata e evita o pior, que evita a evolução dessa artrose. Legal. Né? A gente conseguir modificar os parâmetros de postura, o tipo de atividade, a gente vai evitar que essa artrose comece a piorar e se transformar num quadro grave. E é exatamente sobre esse assunto que a gente puxa aqui uma deixa dessa resposta do Dr. Beni para poder começar aqui a questão dessa conduta, pensar nessa conduta, não é? E esse estilo de vida que a gente tem, que precisa ter uma maior consciência corporal, a gente precisa ter. É como você estava falando. Eu preciso, não tenho dor, não tenho problema, mas eu preciso entrar numa consciência de prevenção, porque só tratar o dano, né? Só lidar com incêndio não dá, né? É melhor a gente... Então, quais seriam, assim, Dr. Beni, uma conduta adequada, sei lá, dar uma revisão no estilo de vida para a gente poder começar a pensar nessa prevenção? Primeiro, postura. Postura é a base do tratamento para poder começar a gente melhorar a qualidade do nosso corpo, né? Hoje em dia, no Brasil, a terceira idade começa aos 60 anos. Se nós formos para países nórdicos, Dinamarca, Noruega, ali a terceira idade começa aos 75 anos. Como é que a gente ganha 15 anos? Viajando para lá? Não, a gente tem que começar aqui. Então, mudar a nossa postura do dia a dia, o tipo de trabalho que a gente faz, a forma como se faz o trabalho. Você fica em pé, né, como a André fica o dia inteiro, tem que ter um horário para descanso, você tem que ter uns 10 minutinhos para fazer um exercício de alongamento, para mudar essa postura. Então, isso aí é base de tratamento, né? O iniciar é você modificar o teu dia a dia. Então, dá mais valor ao seu corpo. O exercício físico é fundamental. Se você não pode ir para uma academia, não tem problema, faz em casa um pouco de alongamento, exercícios básicos de alongamento, de relaxamento muscular. Quando você está dirigindo no carro, tenta mudar um pouco a postura do volante, não entrar tanto dentro do volante, né? Você equilibrar mais, trazer a cabeça para trás. Então, dá um relaxamento no corpo, senão a gente entra naquele momento de angústia dentro do carro, do estresse, e fica cada vez mais preso aqui naquela posição do volante. No final do dia, você não consegue sair do carro, está totalmente contraído. Então, basicamente, começar com um trabalho de postura e modificar aqueles hábitos do dia a dia. Ver televisão deitado, com 3 travesseiros, não pode. Ver televisão deitado no sofá é pior ainda. Na hora de escovar dente, ter um copo d'água para botar água na boca, em vez de ficar abaixando com a coluna. Lavar o pé tem que ter cuidado, porque é ali que entra em crise. Na hora de amarrar o sapato, a mesma coisa.
Então, são pequenas coisas no dia a dia que, se a gente modificar, nossa qualidade de vida muda muito. Uma coisa que eu acho interessante é ficar de olho no peso, né? Sempre. Esse é um item muito interessante. O nosso e o que a gente carrega. E o peso que a gente carrega, né? A tal da Bolsa das Mulheres, lotada de coisas que, segundo o doutor Rubeni, é uma casa que não precisa ser carregada, né? Então, a Andréia já tem se policiado quanto a isso. A bolsa já está mais... porque eu já carrego mais tanta enxuta. coisa, né? Eu vou aproveitar, vou até fazer uma perguntinha. Salto alto, ele influencia na coluna? Tem uma medida certa, né? O salto é importante, porque o salto equilibra. Né? Ele tem que ter pelo menos 4 tem um limite, um salto de 4, um salto 5. Um salto 15 já começa a complicar tudo. Não, e o rasteiro também não é bom. Não é bom, Então, um salto baixo dá uma boa estabilidade na coluna. Eu sinto, eu pergunto assim, porque às vezes eu saio, mas enfim, no dia a dia eu sinto muita dor nas costas. Assim, uma dor que começa e vai descendo até a lombar. Mas aí é aquela dor mecânica, né? Trabalha de pé e de salto? Não. Uma pergunta de cada vez. Salto não tem como. Mas esse tipo de dor que a Andréia coloca, Melissa, é uma dor comum de quem tem a atividade que ela tem, não é isso? Porque você, aquela coisa do peso também, às vezes você acaba pegando, tá no movimento e chega a mercadoria, você precisa da mercadoria naquele momento, não tem como pedir alguém, você acaba que faz mesmo, entendeu? Você pega, bota a mão na massa e vambora. E depois você sente. E é justamente nesses movimentos que a gente não presta atenção, que como o doutor disse, que acontece uma crise. É verdade. No abaixar para pegar uma caixa, às vezes não é no pegar a caixa, é no tu abaixar para pegar a caixa de na mau postura, jeito. né, em si. É no mau jeito mesmo. E é exatamente por isso que a gente precisa dessa consciência corporal, né, e fazer aí um trabalho de atividade física. Agora, a atividade física, de repente, virou aquele boom, aquela moda, né? Todo mundo... E aí a preocupação é essa atividade indicada, não é, doutor? Porque precisa de uma indicação. Uma orientação boa, né? Para poder não causar lesão. Porque o exercício físico, né? ele é lesivo também para o corpo, em excesso. A forma que se faz, se fizer um exercício de maneira errada... Por exemplo, todo mundo pode correr? Não. Pois é. Nem todo mundo pode correr. Tem que ser uma avaliação clínica, passar por um cardiologista, né? Ver as estruturas do corpo, se ele sustenta um impacto de corrida, tipo de calçado que se usa para correr. Sem ovacionar nenhum tipo de atividade em específico, mas como ortopedista, qual o tipo de atividade assim que é meio que é comum ela ser boa em geral? Olha, a gente fala muito em natação, em exercícios de baixo impacto, né? A hidroginástica, a natação, são menos traumáticos para o corpo. Exercícios com orientação, melhor ainda, né? Uma ginástica aeróbica bem orientada, um pilates, que é um exercício de musculação, só que com uma orientação específica para cada pessoa. Então, se você puder fazer um exercício com alguma orientação, com alguém olhando a tua postura, isso aí é fundamental. É porque o Pilates ele é feito com uma fisioterapeuta. Uma fisioterapeuta. Né? Aí é aquele exercício muito individual. Individual e bem orientado. Isso. Então a gente consegue ganhar um tratamento, basicamente. Aí, assim, não querendo ovacionar o Pilates, mas já elogiando, para mim foi uma solução, porque é alguma coisa que eu faço com prazer, tenho prazer de fazer, mas estou sendo orientado o tempo todo. Não, essa postura está errada, o quadril está errado, aí tem alguém que está te ajeitando, está arrumando você. Aí dá mais segurança, você faz a coisa com mais consciência, né? É muito interessante. Agora vamos então aí com a Melissa e quiropraxista e a Vanessa. Vamos fazer uma demonstração? Vamos. Eu tenho aqui só um pouquinho que o Samuel está se organizando ali. Desculpa, Samuel, eu coloquei o Samuel numa saia justa agora, foi mal. Podem ir para a gente poder estar acompanhando esse trabalho. Doutor Rubeni também pode aí interferir, falar. Fica à vontade. Como é que a gente faria aqui? Vou fazer o seguinte, para a gente se organizar, que eu dei um nó aqui na equipe de produção. I'm so sorry. Daniele Azevedo. Oi. Olha, eu sei que teu coração é ágil em perdoar, né? Então, vou ficar tranquila. Vou chamar uma dica de saúde bem legal para a gente dar uma ajeitada aqui para poder fazer essa apresentação. Confira. O que eu vou fazer aqui, eu vou achar a restrição no movimento, vou palpar a coluna dela, a gente faz alguns testezinhos.
Aqui eu tô vendo se tem desnível nos pés. Uhum. Um e outro. Tá. Vanessa, levanta a tua perna esquerda, sem dobrar o joelho. Volta, sem dobrar o joelho. Toda a perna. Isso. Tá, pode baixar. A outra. Tá, pode baixar. Tá. Pode virar de lado, de frente aqui pra mim, por favor. Aqui eu vou ajustar, eu achei o movimento restrito no quadril. Vou mexer aqui agora. Cruzo os dedos. Aqui um ladinho. Ok. É pra gente poder... Isso. Respira fundo, Vanessa. Solta bem. Solta. Outro lado, por favor. Vocês ouviram isso? Estalou. Isso. E o estalo, ele não é nada mais do que um gás que tem na articulação. De baixo ratinho. É um gás que existe na articulação e quando a gente libera essa articulação, esse gás sai. Isso que é o estalo, não é que está quebrando, não é que as pessoas se assustam. É só esse barulhinho, é só o barulho de um gás. Respira fundo de novo. Solta bem. Barriga para baixo. É muito interessante, né? Agora eu vou ver aqui a torácica dela, dorsal. Tá bem preso. Respira fundo, Vanessa. Aí você Solta me orienta bem. para... Pode botar. Oh, my dear Lord. Não precisa se assustar. Barriga para cima. Doeu, Vanessa? É interessante porque a Melissa, ela é bem segura, né? Muito precisa. Muito tem que ser. precisa, não é? Tem que ser. A gente estuda bastante um para tranco isso. preciso. E você não sente dor. Você não sente... Sente um alívio muito grande. Muito grande. Mas quando você fez pela primeira vez, você sentiu da mesma Eu me assustei. forma? O barulho. As pessoas se E ela me assustam, é explicou, bem não, comum. Calma. Aí foi quando ela me mostrou a coluna, me A explicou gente só detalhadamente. precisa focar aqui a Vanessa falando, porque ela está falando da experiência dela. Então, no momento em que você fez, repete pra gente. O primeiro assustou. Quando ela fez no lado direito. Fiquei assustada com o barulho. Mas sentiu alívio? Um alívio. Aí quando ela me explicou, não, esse barulho é normal. E realmente, eu senti um alívio muito grande, muito grande. Aí eu senti segurança, ela me explicou, inclusive até pegou um livro de anatomia e me explicou. Ela é um anjo, um amor essa menina. Deus abençoe muitíssimo essa prática. Puxa. Aí fez no lado esquerdo, fez na lombar, acabou. Claro que doeu, fiz tratamento com gelo. Ela fala assim, como quem assim, saiu de um buraco negro, né? Então fica grata. A diferença é muito grande, né? A sensação que as pessoas relatam sempre é como se estivesse tudo preso. Tá tudo preso, a minha coluna tá... Eu sinto que eu não consigo me mover. E depois que a gente ajusta, a gente devolve essa mobilidade pro corpo, porque o nosso corpo foi feito para estar em movimento. Então a gente devolve essa mobilidade e as pessoas sempre dizem, depois que ajusta parece que solta tudo, dá um alívio, assim. Gente, eu tô assim, é muito legal. Como é que agora a gente, o que você pretende? Aqui só a cervical dela agora, que ela também é um problema que ela chegou no consultório. Aqui o palpo também para achar onde tem a restrição, aonde está essa subluxação. Aí eu vou... Eu vou vir para cá. Você quer vir para cá? Sim. Tá, aí... Isso. Bem soltinho. Deixa cair na minha mão. Bem. Lado. Pega o som. Né? Pois é, pegar o som é que né? Bota aqui. Solta bem, relaxa.
minutinho, vira de ladinho, Vanessa. Tá todo mundo E se senta. espremendo aqui no estúdio. É uma coisa que realmente as pessoas se assustam no início, mas... Segura aqui, É Vanessa. um alívio muito grande. Porque assim, Nossa. é uma coisa que a gente precisa entender que é algo diferente, que é uma intervenção assim diferente, mas que extremamente necessária e funciona. E a gente vai na causa do problema. Não é uma medicação, ela ajuda, vai aliviar a dor, vai aliviar. Mas o que a medicação vai fazer, ela vai só tirar o impulso que está indo para o cérebro da dor. Ela só vai enganar, mas a causa está ali, o problema está ali. Então vai degenerar o disco, vai degenerar o osso, vai ficar cada vez pior. E a gente mexendo, a gente consegue retirar essa subluxação, alinha a coluna e volta ao funcionamento normal. Temos mais alguma coisa a fazer? Não, para demonstrar era isso. Márcia, esse é uma coisa importante que as pessoas estão vendo em casa, falar, vamos tentar fazer isso lá. Não. Nunca tente fazer isso em casa, porque essa formação para a Melissa chegar a esse ponto de fazer esse tipo de tratamento, ela precisou de um embasamento muito grande. Sim. Então, além da avaliação clínica, uma avaliação radiológica, porque tem as contraindicações também para o tratamento. Né? Não é todo mundo que pode submeter um tratamento de quiropraxia, ou de osteopatia, ou de manipulação. Então, isso aí, as pessoas, às vezes, mesma coisa em caso da automedicação, né? Vou tomar um remédio para dor de cabeça que meu vizinho tomou e acaba fazendo uma parada cardíaca, porque não sabe o que está tomando, também não sabe o que tem. Isso é a mesma coisa, é muito perigoso a pessoa em casa tentar, vamos dar uma estaladinha, essa estaladinha não existe, isso acontece, a gente pega muito em consultório, fratura, luxação, pessoas com dores graves por causa de uma estaladinha na academia, uma estaladinha feita aqui, porque no fulano não fez. Inclusive as pessoas chegam no consultório e perguntam, eu estalo e eu sinto um alívio. O que está acontecendo? Quando tu está estalando, tem, vamos supor, uma vértebra, está presa, está subluxada. Quando tu estala, o que vai mexer é o que está solto. O que está solto vai mexer e vai estalar. O que está preso vai continuar preso. Então o que vai acontecendo é que essa vértebra que não tem problema, que já está solta, que já tem movimento, ela vai começar a degenerar. Vai desgastar o ligamento e ela vai degenerando. Então, daqui a pouco, tu está causando um problema numa vértebra onde tu não tinha. Olha, é muito importante que o Dr. Rubeni está aí fazendo esse comentário junto aqui com a Melissa, porque esse tipo de atividade não é para o leigo. Não é. Esse negócio de vou instalar, eu já vi isso, já vi essa parada, sabe? Muito isso. Vou chamar até de marmota, para botar um nome bem básico, bem popular. Já vi assim, um ficar de costas para o outro e o outro erguer o outro e puxar e olha o dano que isso pode causar. Aí tem sim um estalo. Não, estala? Todas as nossas articulações podem estalar, todas elas. Mas é contraindicado, não se pode fazer isso. O que a gente faz aqui é específico, eu vou exatamente em cima da vértebra que precisa e daí eu devolvo o movimento. Até é interessante falar que se a pessoa for procurar um quiropraxista, entrar no site da Associação Brasileira de Quiropraxia, porque existem muitas pessoas que se dizem quiropraxistas, mas não são. Quiropraxia é uma graduação, é uma faculdade de 5 anos, e nessa Associação Brasileira de Quiropraxia tem lá todos que são formados. Para não cair Agora errada. Melissa, fale. Fala pra gente o contato da clínica, o local. A nossa clínica fica na Barra, no Barra Life Medical Center. O telefone é 21 24 95 95 16. O site é www.qjg.com.br. Eu queria só que aí está o site, ok? Isso, qjg.com.br. E o telefone que a gente viu, que você falou, foi 21 24 95 95 16. Olha, a gente também aqui eu faço questão de orientar você o seguinte, aqui temos profissionais da área de saúde, mas orientar você o seguinte, não faça nada sem a orientação de um profissional da área. Dr. Rubeni, essa coisa dessa avaliação é muitíssimo importante, né? Então, procurar um ortopedista, um médico ortopedista, para que ele possa fazer essa indicação de tratamento. Exato. É isso? Fazer esse diagnóstico diferencial, porque às vezes uma fratura é contraindicação para manipulação, um tumor é contraindicação para manipulação. Sim. Então tem que saber exatamente o que está sendo encaminhado para o tratamento
e a pessoa que vai receber esse paciente também tem que saber de onde ele está vindo. Ok. Porque não é só ter o raio-x, mas tem que ter um bom diagnóstico por trás, tem que ter um entrosamento com o médico que está atendendo, para esse tratamento resultar uma boa qualidade de vida para essa pessoa. Qual o contato do Dr. Beni do consultório, enfim? Consultório 021 3431 3698 e 21 2498 3920. Aí nós temos o e-mail, não é isso também? Isso, rubenecampos@globo.com. Muito bom. Então é o seguinte, vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltando com o nosso espaço feminino, já no momento final, doutor Beni, muito obrigada pela companhia. Eu que agradeço, Márcia. Melissa, muito obrigada pela companhia hoje. Os esclarecimentos foram muito legais. Vanessa, muito obrigada. Eu que agradeço. Agora é o seguinte, né, Vanessa? Ainda bem que você foi buscar logo ajuda. Com certeza. Certa. Aqui eu não estava mais dormindo. Ai. Era muito difícil deitar, levantar. E eu trabalhava sentada 10, 12 horas. E para mim tá ficando muito difícil. E agora? Tomar analgésico, sabe? Tá muito complicado. Agora tá... Agora tô livre. Tô agora muito feliz. Tá sorrindo mais, né? Agora, feliz. amiga